Olá, bem-vindos ao ABC da Notícia, o programa que tem o desafio semanal de traduzir um tema complicado, polêmico do noticiário de uma maneira simples, acessível, que ajuda a compreender os fatos. Lembro sempre que o ABC está nas redes sociais, onde frequentemente tem conteúdo novo, sintonizado com as notícias. Estamos também no Spotify, onde você ouve este e todos os programas do ABC da Notícia, que se complica, a gente explica. Na edição desta semana, voltamos com Alexandre Sayad, plenamente Olá, recuperado. tô bem e quente para falar desse assunto, hein? A gripe forte não te derruba, né? É, exato, não derruba. Então, a gente escolheu realmente um tema complexo, que é quando a religião e a política se misturam. A religião interfere no seu voto? É um assunto delicado que mexe com a fé das pessoas. Esse discurso religioso tem, por outro lado, limitado a discussão do que é essencial na escolha de quem vai governar o país. O caminho para chegar ao segundo turno está marcado até agora pelo que já estão chamando aí de guerra santa nas redes sociais. Acusações de satanismo, envolvimento da maçonaria, isso para ficar nos últimos episódios, os mais recentes. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a pesquisadora do Instituto de Estudos de Religião, Jaqueline Teixeira, que também é professora de Sociologia da Universidade de Brasília, e o professor de Sociologia e pesquisador em religião da PUC, aqui de São Paulo, Edin Suede Abu Mansur. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. Bom, Prazer. eu gostaria de começar aqui, professor, falando um pouco, daí eu vejo aqui quem que responde primeiro, a Jaque, que está online lá do Rio, que a gente constata que existe um clima, um ambiente do bem contra o mal nessa eleição. E eu gostaria de saber de vocês por que os candidatos veem aí uma oportunidade do uso da linguagem religiosa na política. Quem que pode começar? Jaqueline? Sim, não. Não, mas posso começar Por também. Você favor. decide. Por favor. Bom, Ladies first. primeiro, né, eu acho que é um tema super importante mesmo para a gente conversar. Eu acho que tem uma série de coisas que atravessam esse tema. E eu acho que a primeira coisa importante que a gente deve lembrar e destacar é que essa não é a primeira eleição em que a gente está, vamos dizer, atravessando essa relação entre religião e política, né? Isso vai ficando mais forte a cada eleição que vai passando, principalmente quando a gente está falando, né, das eleições para os cargos do Executivo e do Executivo Federal. Então, quando a gente está falando da eleição para presidente da República, isso tem ficado cada vez mais forte, né? Agora, eu acho que vale um pouco a gente falar, né, um pouco a gente pensar, por quê, né? Por que que essa é uma questão que tem sido cada vez mais forte? Primeiro, quando a gente está falando de religião e política, é super importante a gente pensar que a religião, né, enquanto uma instituição e uma instituição civil, né, ou seja, né, que tem um desenho e que esse desenho é reconhecido pela sociedade, mas também é reconhecido pelo Estado, isso é uma questão muito antiga, né? É algo que está atrelado à importância, né, do catolicismo na nossa sociedade e na nossa construção, na construção da nossa própria ideia de nação, né, e de país. Quando a gente vai ter as nossas primeiras leis constitucionais, ainda ali no século XIX, já se previa uma relação de colaboração entre as religiões e o Estado. E é claro que a gente está falando especificamente dos cristianismos, né? Estou colocando no plural para a gente pensar tanto os católicos como todas as denominações que compõem o segmento evangélico. Então, essa é uma relação muito antiga, e o que a gente vai vendo, na verdade, é o modo como ela vai ganhando força e vai ganhando visibilidade, né? À medida em que a nossa democracia, de alguma maneira, vai se fortalecendo e
né, o que a gente está vendo, sem sombra de dúvida, é de fato a centralidade desse tema muito forte nesse pleito em especial. Professor, por que que o voto tem sido influenciado pela questão religiosa, na sua opinião? Bom, na verdade sempre foi, né? Como a Jaqueline está falando, isso não é de agora, né? Em outras eleições, e vem desde o século XIX, a religião ela sempre foi determinante para não só orientar o voto, mas orientar os posicionamentos políticos de segmentos da sociedade, né? Que acaba eventualmente refletindo em voto, né? Nos votos. Mas, então, na verdade, eu não estou vendo nenhuma novidade no que está acontecendo, né? Isso faz parte da nossa cultura, e é interessante, e isso que eu acho que é legal a gente entender, por que a religião se torna uma arma em embates políticos. Ela é uma arma principalmente quando a gente tem situações polarizadas, como a gente vê aqui, porque aí fica muito mais fácil você identificar quem é o inimigo e demonizar o inimigo, né? Então, em situações onde a polarização política é muito viva, a religião acaba sendo um recurso bastante útil, vamos dizer assim. É um nicho em crescimento, porque a gente tem a sensação que está mais que esse é um recurso que está sendo mais usado pelos candidatos. Vocês estão dizendo que isso sempre houve, mas a sensação que a gente tem que parece que isso está sendo mais usado, quer dizer, está sendo mais uma guerra do bem contra o mal aí o tempo todo. Quer dizer, o Lula já foi ligado ao satanismo, agora o Bolsonaro foi na maçonaria, usaram isso contra ele. Quer dizer, a gente sente que isso é um recurso, parece que está sendo mais visitado, vamos dizer assim. Você acha que a religião está sendo mais usada nesta eleição do que foi na anterior? A impressão que se tem. Não tenho dados para te apresentar aqui. Para mim também é uma questão muito impressionista, Maria Cristina, mas a minha impressão é diferente. Eu não sei a impressão da Jaqueline, mas eu acho que na eleição anterior e na eleição de 14, talvez, mas na de 18, eu não sei se eu tinha mais paciência de acompanhar os debates na mídia, mais do que eu tenho hoje, na verdade, mas a impressão que eu tenho é que em 18 isso foi muito mais acirrado, essa disputa religiosa, ou essa politização da religião foi muito mais acirrada. Mas pode ser uma simples impressão, eu também não tenho dados a respeito. Eu queria perguntar para a Jaqueline, por que a gente não consegue tirar essa pauta dos costumes, que no fundo a religião entra na pauta dos costumes, da moral do dia a dia, né? Por que a gente não separa isso da política? Historicamente, por que isso fica tão imbricado e a gente colhe os frutos até hoje de não separar o que é costume e religião daquilo que a gente está voltando para um bem comum, digamos assim? Então, é porque na cabeça das pessoas, né, o modo como as pessoas pensam a política e pensam, consequentemente, né, como é que elas se engajam, vão pensar o seu voto, em quem elas vão votar, elas estão o tempo todo, de alguma maneira, pensando as coisas em conjunto, né? Quem separa muito bem as coisas, enfim, somos nós que estudamos essa questão, são as linguagens jurídicas, enfim, são, de alguma maneira, esse processo muito importante de institucionalização que a gente tem e que, consequentemente, reserva um lugar específico para a religião e para as religiosidades dentro de um Estado democrático de direito. Agora, vamos pensar, né? Se eu não fosse uma estudiosa do assunto, se eu fosse uma pessoa eleitora, sem enfim, né, sem um acúmulo, eu certamente não ia pensar essas questões em separado.
a gente tem tentado falar muito, né? E eu acho que quando nesse debate da moralidade, já há um tempo, e reforçando, né? Eu acho que essa questão que o Edin colocou de que não é uma, enfim, não é uma novidade, talvez, né? Eu acho que é muito mais o modo como a gente está olhando para essa questão, a visibilidade que a gente está dando, e isso, consequentemente, ajuda a gente a enxergar questões que antes não eram enxergadas por todo mundo, mas quem estava muito ligado a isso já via essas redes se movimentando e essas alianças tendo muita força. Queria voltar ainda um pouco mais para a questão religiosa, que também é o nosso foco aqui. Eu gostaria de saber, professora, assim, quando os candidatos falam de diabo, de Satã ou de Lúcifer, apontando para o outro, enfim. E a gente tem aqui, segundo o IBGE, católicos são 64% no Brasil, evangélicos são 22%, em números redondos. Com quem eles estão falando? Com quem que eles querem se comunicar na hora que eles citam essas figuras? E depois eu gostaria até de ter uma rápida aula aqui. Quem são essas figuras? Diabo, Satã, Lúcifer, para a gente entender melhor. Bom, eles estão se comunicando em grande medida com o público cristão. Eu diria assim... Que acreditam na existência dessas figuras. Outras religiões também têm figuras do mal, do demônio e tal, mas não é da mesma forma como os cristãos têm. Os cristãos têm uma leitura muito própria da ideia do diabo, de Satanás, Lúcifer, enfim. É uma construção cristã e é própria do cristianismo, em parte, em alguma medida, também do Islã. Mas é muito característica do cristianismo. Não existe no judaísmo nada parecido com isso que nós temos no cristianismo, e em outras religiões menos ainda. Né? Religiões afro, então, nem pensar, porque lá a ideia de diabo simplesmente inexiste. Né? E religiões orientais. Então, a gente poderia dizer que eles estão num nível um pouco mais discursivo, falando com os cristãos, ainda que o imaginário do brasileiro, independentemente da religião, trabalha muito com essa questão do mal e da representação e da figuração do mal num personagem que pode ser o diabo, por exemplo. Né? O diabo é uma figura fantástica no imaginário. Né? Só de filmes do diabo são mais de 200 filmes que existem sobre diabo, mas ou imagens do mal, né? Enfim. E na literatura, então, nem pensar. Né? Literatura, desde o Fausto, do Goethe, e vários outros Faustos, Guimarães Rosa, literatura de Cordel, o retrato de Dorian Gray, aí... Dependendo da religião, ele não aparece nem como uma figura ruim, ele aparece como um contestador, né? Uma figura que não aceita tudo fácil. Agora, Edin, a coisa de personificar o diabo em alguém é uma coisa mais humana do que divina, né? Porque o diabo é mais uma contrapartida, um anti-cristão, um anti alguma coisa, uma ideia, um conceito, do que uma pessoa. Ruim, né? É uma coisa ruim do que propriamente uma pessoa. Quer dizer, a personificação parece uma coisa mais da política do que da religião, até. Mas serve para Deus também. Uhum. É uma alegoria. É uma alegoria, né? São formas de ver, né? A gente tem atitudes muito que são muito naturais nossas, que a gente chama de antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a outras coisas. Então, quando a gente fala assim, a abelha rainha, a abelha rainha, isso é uma invenção, né? A abelha rainha da onde, né? Uma colmeia tem uma rainha e tem os súditos e uma corte, quer dizer, humanizar, né? A gente humaniza ou antropomorfiza uma situação. A mesma coisa a gente faz com Deus, faz com o diabo e faz com qualquer coisa, né? A afetividade de uma alcateia de lobos e de leões, isso é uma humanização, né? Isso é próprio nosso.
Não, eu queria sublinhar que os templos, as igrejas, as casas religiosas hoje estão de fato também se tornando online, né? A gente tem Verdade. muitas pessoas que acompanham os rituais, né, as liturgias de maneira online, mas mais do que isso, eu levantei aqui no YouTube, os canais que mais crescem do YouTube são os canais religiosos. Olha, mais do que os influencers adolescentes que a gente vê, são os religiosos, né? Multiplica-se o poder da religião como o pão quando se vai para o digital ou é só um reflexo da vida real? Quer dizer, se ganha mais poder, mais tração com o digital? O alcance é muito maior, mas é uma mídia muito própria, com uma linguagem muito própria, uma forma de lidar com seu público muito próprio. E aí você tem muitos pastores, ou a maioria dos pastores, que não tem nenhuma qualificação para esse tipo de trabalho digital, online, midiático, e que a questão da presença física na comunidade é fundamental, não só para a existência das igrejas, mas também para o sentido da religião, né, o estar junto e a necessidade das pessoas estarem juntas. Então, eu acho que é uma mídia poderosíssima, amplifica enormemente a mensagem, a proposta desses influencers religiosos. Se chamam de influência religiosa, justamente. Uhum. Mas eu acho que tem um aspecto, tem um limite ou talvez um aspecto dessa vida online que não é satisfatória. Bom, mas a gente tem aqui agora um momento especial, que é o nosso diretor técnico aqui, que está gostando tanto da conversa, que saiu ali do seu lugar para fazer uma pergunta para vocês. O assunto é tão interessante, gente, que ele veio fazer uma pergunta também. Vai lá, Gustavo. Oi, Jaqueline, aqui é o Gustavo, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para você e depois para o professor. Ultimamente a gente vê muito dos discursos, principalmente da parte de cristãos, evangélicos e católicos, espiritualizando muito a questão de escolha de candidato, de presidente, governador. E eu queria saber, primeiro de você, Jaqueline, depois do professor, se isso às esse não acaba prejudicando a nossa escolha como cidadão, e a gente talvez devesse olhar mais com olhos humanos para esse sentido. Ai, deixa eu... Agora ele está correndo lá para acertar o... Pronto. Gustavo, que correria. Obrigada. Você vê como o assunto é bom, hein? Exatamente. Vou responder super rápido para poder passar a bola para a Jean poder falar também. Olha, então, certamente, né, quando você faz essa divisão e fala de olhar com os olhos humanos, né, quando a gente está pensando a ideia de cidadania, quando a gente está pensando a ideia de constituição e toda essa divisão que a gente tem política, né, do nosso funcionamento enquanto país, enquanto nação, a gente está falando sempre de uma concepção humana. Agora, a gente tem um abacaxi para descascar, que é algo que a tradição cristã nos trouxe, não é de hoje, vem com o processo de colonização, mas que de alguma maneira fica mais forte, mais evidente dentro dessas nossas linguagens religiosas cristãs mais recentes, que são essas que estão sendo muito divulgadas na internet, né? Que é essa questão de que, quando a gente está falando de governo de nação, a gente precisa, né, pensando, claro, na lógica das pessoas religiosas, precisa, de alguma maneira, entender que esse é um compromisso espiritual, porque, de alguma maneira, seria o reino de Deus, né? Essa pessoa que governa, ela precisaria governar dentro de um senso ético cristão, com o compromisso de construir esse reino divino. Então, o que a gente vê, na verdade, é que dentro dessa lógica, que é uma lógica que vem desde esse nosso cristianismo católico colonizador, é uma lógica que de humano não tem nada, né? A política se torna algo super espiritual. Professor. A pergunta do Gustavo remete a um problema
fundante do nosso sistema democrático. Né? Quer dizer, o Gustavo está apostando que existe uma racionalidade própria, autônoma, independente, o mundo da razão, que a gente é capaz de tomar decisões super racionais, independentemente de paixões. Né? E, na verdade, a ideia de Estado moderno foi pensada desta maneira, né? Que a esfera pública, a esfera do Estado, seria uma esfera da racionalidade, e a esfera da sociedade civil, que é a esfera da esfera privada, seria a esfera das paixões. E a religião teria a ver com o mundo das paixões, das decisões, das opções pessoais, enfim, religião é uma coisa de foro íntimo, então não teria nada a ver com a esfera da racionalidade. Mas, na verdade, na prática, o grande problema do Estado moderno, da ideia de democracia, é que essa separação entre esfera pública e esfera privada, na verdade, é uma grande quimera inventada lá no século XVIII pelos liberais da época, a Revolução Francesa. Né? Na verdade, não acontece isso. Professor, agora um último comentário seu só sobre essa questão da maçonaria e da igreja, que é essa declaração que condena os católicos que de alguma maneira a igreja diz que as pessoas que de alguma maneira se misturam ali com a maçonaria, elas estariam em pecado grave, no que elas não podem se aproximar da maçonaria, ou então elas vão sofrer como punição a excomunhão. O que o senhor acha dessa posição da igreja? As igrejas, em geral, sempre tiveram a maçonaria como uma questão muito controversa. Não apenas a Igreja Católica, mas também as igrejas evangélicas. Elas falam que é incompatível com a fé católica, né? Os princípios da maçonaria. A questão é que a maçonaria, ninguém sabe exatamente, né? Porque ela tem alguns ritos que são muito próprios, internos e, enfim, talvez justamente por essa coisa mais hermética, mais fechada, menos pública, que se pensa nessa incompatibilidade. Mas é interessante que, por exemplo, na igreja presbiteriana, a maçonaria não é uma coisa oficialmente aceita aí na presbiteriana independente. E a briga se um cristão pode ou não ser maçom foi a razão do primeiro racha, a primeira divisão entre os presbiterianos no Brasil. Quer dizer, surge uma nova igreja em 1903. Uma das razões, do meu ponto de vista, nem foi a principal, mas enfim, uma das razões foi que a outra parte aceitava maçons nos seus quadros. E a presbiteriana independente, na época pelo menos, não aceitava maçons. Mas eu não sei, eu acho que essa demonização da maçonaria não é nova, não é recente. Do ponto de vista estritamente pessoal, me desculpem se eu fujo um pouco do meu papel de analista pesquisador no negócio, eu acho uma grande bobagem, mas enfim, é o que a gente tem aí visível nessa disputa eleitoral. E é isso, a questão é a seguinte, qualquer coisa serve para demonizar a outra parcela, né? Se não tem uma outra, se a maçonaria está disponível, vai ser a maçonaria o elemento de demonização do outro. Claro. Olha, eu gostaria de encerrar então, lembrando que essa semana a Conferência dos Bispos lançou aqui uma nota, Conferência Nacional dos Bispos, lamentando o uso da religião como manobra política. E lançou essa nota dizendo que o momento de campanha eleitoral, essa intensificação de exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno, não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Eles condenam veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta da sua campanha eleitoral. Bom, gente, estouramos o nosso tempo e assim eu quero agradecer a vocês,
Quero agradecer a professora Jaqueline Teixeira, professora de Sociologia da Universidade de Brasília, e o professor de Sociologia e pesquisador de religião da PUC, aqui de São Paulo, Edin Suede Abu Mansur. Muito obrigada, professor. Eu quero agradecer também ao Alexandre Saad, que bom que voltou, proibido ficar doente. Não ficarei mais. Eu agradeço a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan e pela Band News FM. O apoio operacional foi do Gustavo Giovanni, que hoje teve participação especialíssima. E a coordenação foi do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você encontra também em todas as redes sociais e nos ouve pelo Spotify. Tchau e até a semana que vem.